Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Face da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Maracaí, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Já estamos praticamente concluindo esse tempo longo, litúrgico, que nos ajudou a conhecer um pouco mais a Jesus, a sua missão, seu ministério, as realizações que ele fazia em prol da vida, em prol dos mais humildes, dos doentes, dos leprosos, dos pecadores. Mas sempre nós fomos ouvindo também, nas liturgias anteriores, que Jesus sempre sendo questionado, sempre sendo colocado na parede por alguns grupos que na época viviam querendo pegar Jesus em alguma situação para poder condená-lo à morte, para terem o motivo de condená-lo à morte. Por exemplo, domingo passado, quando Jesus foi interrogado se era lícito ou não pagar imposto a César. E Jesus, como sempre, o mestre da inteligência, conhecia profundamente os corações daqueles fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, dos anciãos. Ele conhecia muito bem e sabia qual era a intenção deles. E Jesus então pega aquela moeda que tinha lá a figura de César, de uma deusa, e fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E para que eles pudessem então ver que Jesus não estava contra o Império Romano e nem contra Deus. No Evangelho de hoje, nós vimos novamente esse grupo de fariseus, e um deles pergunta para Jesus: Mestre, eles sabiam que Jesus era o mestre, eles sabiam que Jesus era alguém especial, mas eles sempre ali querendo pegar. Qual o maior mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque os fariseus conheciam profundamente a lei, o decálogo. Mas Jesus, sábio, não quis anular, reduzir os 10 mandamentos, deixado por Deus, Moisés, para o povo, para nos conduzir. Mas Jesus deixou bem claro para eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Os judeus rezavam todos os dias, no mínimo 3 vezes iam ao templo para rezar a oração famosa, Shema. Eles rezavam reconhecendo que Deus é único, Deus que libertou da escravidão do Egito,
que fez caminhar sobre as águas, rumo à terra, abriu o Mar Vermelho e fez com que eles chegassem até a terra prometida. Esse Deus que ouviu o clamor do povo, esse Deus que se compadeceu e desceu para salvar. Então eles conheciam. Então Jesus não quis e não quer anular ou reduzir a lei, mas ele sintetizou nesses dois mandamentos fundamentais, não que os demais não sejam. Amarás o Senhor teu Deus, e o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Interessante que às vezes nós ficamos presos a tantas coisas, mas eu penso assim, que se nós, Jesus já fala, né? Claro, é Ele que está falando, se nós de fato amarmos a Deus, temos que ter uma consciência também bastante clara, que não somos nós quem amamos a Deus em primeiro lugar, mas sim foi Deus quem nos amou em primeiro lugar. Não porque nós merecemos, porque Ele quer amar, porque se fosse por merecimento, coitado de nós. Mas Ele quis, Ele quer nos amar. E nos amou tanto que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz e dar sua vida para salvar a humanidade. Deus é amor, nos diz São João. E nós, humanos frágeis, muitas vezes falamos que amamos a Deus. Falamos muito em Deus, de Deus, mas nós nem sempre temos uma relação filial com o Pai. Se às vezes temos, nós queremos exigir de Deus que faça somente a nossa vontade. E se não acontece aquilo que nós pensamos ou pedimos, ou nós criticamos, ou nós abandonamos a nossa fé, ou nós ignoramos, ou nós nos revoltamos. Quantas vezes isso acontece? Justamente porque nós ainda não aprendemos a ter essa relação filial com Deus. Reconhecendo Deus como Pai, que nos ama, que nos perdoa, que se compadece de nós, mas que nós também devemos fazer a nossa parte de filho. Fazer a nossa parte de filho que somos, filhos e filhas. Um pai de família orienta seus filhos, os pais que procuram conduzir seus filhos pelo caminho do bem, sempre educa, desde pequeno, o que é certo, o que é errado. Não que os pais sejam os donos da verdade, mas pela experiência ou pela formação que tem, pela caminhada, procura acertar. E vão ensinando aos filhos o caminho a seguir. Olha, filho, se você seguir por esse caminho, você vai sofrer. Esse caminho que você escolheu vai te trazer consequências terríveis. Procure o caminho do bem. Procure o caminho da igreja. Procure o caminho da fé. Porque o Pai nos ama, nossos pais biológicos. Mas imagina muito mais o nosso Pai, que é Deus. O seu amor por nós é um amor sem limite. É um amor sem querer algo em troca. Deus nos ama porque Ele quer nos amar. Mas nós necessitamos dEle. Nós não somos obrigados a amar a Deus. Tanto é que nós vemos na sociedade, no mundo, um indiferentismo em relação a Deus. As pessoas estão cada vez mais abolindo o sagrado, o Deus, o religioso de suas vidas. É só ver aí nos meios de comunicação. Destruição de igrejas, blasfêmia contra o sagrado, morte ao Nazareno. É isso que nós estamos vendo. Mas nós precisamos nos alertar, porque senão essa mentalidade vai entrando nas nossas vidas. Talvez não tanto nas nossas, que já temos uma caminhada, mas das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que estão nesse meio
né? Aí na sociedade, nas escolas, não que a escola prega isso, mas nas universidades, quantas vezes isso acontece? Mesmo em termos de leis, vira e mexe, precisamos retirar os símbolos sagrados dos lugares públicos, porque nosso país é laico. Sim, nosso país é laico, mas a essência, o religioso está dentro de nós, independentemente. É laico, mas nós temos a marca do sagrado, queira ou não. Temos a digital de Deus dentro de nós, na nossa vida, na nossa essência. Você pode ser cristão, católico, evangélico, ateu, ou espírita, ou bandista, o que for, mas como seres humanos fomos criados, somos criaturas de Deus. Então Jesus nos dá, aí fala para os fariseus, e se nós procurarmos viver esses 2 mandamentos, consequentemente nós estaremos vivendo todos os demais mandamentos. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, não quer o mal do outro. Quem ama verdadeiramente a Deus, não quer que a família sofra. Quem ama verdadeiramente a Deus, não quer a destruição do irmão. Amar a Deus verdadeiramente, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós nos amamos, não no sentido de amar o próximo, né, de maneira egoísta, às vezes nós amar ao próximo como a ti mesmo, de uma forma egodolatria, né, uma coisa assim, né, que não é bom, mas amar o outro como a si mesmo, no sentido de que eu quero o melhor para mim, quero que Deus me dê o melhor, me ame verdadeiramente, Ele ama, me conceda as graças, assim como eu quero também, devo querer para o próximo. Então, que nesta noite possamos vivenciar esse amor de Deus, e como na primeira leitura do livro do Êxodo, não fazer mal à viúva, aos órfãos. As injustiças que são cometidas são abomináveis aos olhos, ao coração de Deus. Que possamos, então, trilhar esse caminho do amor, reconhecendo a ternura e a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.